Bom, pessoal, me chamo Rodrigo, sou professor de Física do curso Live Kingma e hoje nós vamos fazer uma revisão para o PISM 2 de Física. Vamos dar início com o estudo da termologia. Da termologia, nós vamos falar da quantidade de calor que vai relacionar a energia na forma de calor com a variação de temperatura. Eu tenho aqui inicialmente a capacidade térmica. A capacidade térmica de um material ela é definida como sendo a quantidade de calor que você deve fornecer a uma substância para que essa substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a gente calcula a capacidade térmica, Czão, igual à quantidade de calor, Q, pela variação de temperatura, Δθ. A variação de temperatura Δθ está dividindo, inversa divisão, multiplicação, então eu posso passar essa variação de temperatura multiplicando, e aí eu tenho que a quantidade de calor vai ser a capacidade térmica, Czão, vezes a variação de temperatura Δθ. Mas essa capacidade térmica, ela também vai depender do tamanho da amostra, ela vai depender da massa. Então, a gente define aqui o calor específico da substância. Como que a gente define o calor específico da substância? O calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa da substância que nós temos. A massa está dividindo, ao invés da divisão, a multiplicação. Então, nós podemos escrever a capacidade térmica também como sendo o produto da massa da substância com o calor específico da substância. Percebam que, na expressão da quantidade de calor, aparece a capacidade térmica, e a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico da substância. Então, eu posso substituir essa capacidade térmica na expressão do calor, e aí nós temos que a quantidade de calor vai ser Q igual a mc Δθ. A quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Essa variação a gente pode abrir esse delta fazendo final menos inicial. Então, a quantidade de calor vai ser massa vezes calor específico da substância vezes temperatura final menos a temperatura inicial. É comum a gente ver essa expressão como sendo Q igual a mc ΔT maiúsculo, onde esse ΔT maiúsculo também representa a variação de temperatura. E aqui nós temos a expressão Q macete, que é a expressão da quantidade de calor. Observem o seguinte, que quando nós calculamos a quantidade de calor, a unidade que irá aparecer para nós aí na nossa resposta final vai ser a calorias. Para eu transformar para joule, a gente pode considerar que uma caloria equivale a 4,186 joules. A gente pode considerar também como sendo uma caloria igual a aproximadamente 4,2 joules. Seguindo aqui, nós temos a curva de aquecimento. Essa curva, ela relaciona a quantidade de calor com a temperatura e ela mostra para a gente o estado físico da substância. Essa primeira reta crescente, eu tenho uma substância no estado sólido, eu estou fornecendo energia na forma de calor para a substância e eu estou fazendo isso elevando a temperatura. Eu fornecendo calor, a temperatura vai se elevar. Daí eu tenho uma substância no estado sólido, ela vai esquentando, 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 até que a substância irá se fundir. Quando a substância se funde, nós temos uma reta constante na horizontal. Isso quer dizer que, quando a substância muda o estado físico, ela não sofre variação de temperatura. Ou seja, ela absorve uma quantidade de calor ou libera uma quantidade de calor sem variar sua temperatura. Então, nós temos aqui a mudança do estado físico, do sólido para o líquido, chamado de fusão, e nessa mudança não ocorre variação de temperatura. Daí nós temos uma reta crescente. Tendo feito esse processo, realizado a mudança do estado físico, a substância continua esquentando, porque eu continuo fornecendo calor para a substância, a temperatura continua subindo, mas agora a substância está no estado líquido. Quando ela chega a uma dada temperatura, essa substância ela vai começar a evaporar. Quando ela começa a evaporar, ela começa a mudar o estado físico. Lembra que eu falei que mudança do estado físico não ocorre variação de temperatura?
Então, aqui a gente tem uma reta que é constante, porque nesse trecho aqui, nós temos a mudança do estado físico da substância. Sempre que ocorrer mudança do estado físico, não há variação de temperatura da substância. Daí a temperatura permanece constante. Tendo feito isso, essa substância agora realizou o processo de vaporização. Essa substância agora é um vapor, e esse vapor eu posso continuar fornecendo calor a esse vapor e ele vai elevar a temperatura. Então, nós temos aqui o processo que é fornecer energia à substância. Então, ela vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vapor. E a gente pode fazer também o processo inverso. Se eu, do sólido para o vapor, estou fornecendo energia na forma de calor, para eu fazer o processo inverso, eu vou tirar energia na forma de calor. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, a água. Se você quiser solidificar a água, você coloca a água numa vasilha e coloca no congelador. O congelador irá tirar calor da água de tal forma que essa água ela irá se solidificar. Então, nós temos aqui um processo inverso. Temos então a termodinâmica. Na termodinâmica, nós vemos primeiro o trabalho do gás. Nós podemos calcular o trabalho olhando a área embaixo da curva. Eu sei que o trabalho, a expressão do trabalho é P delta V, onde P é a pressão, delta V é a variação de volume, ou seja, para que haja trabalho numa pressão, numa determinada pressão, deve ocorrer a variação de volume. Ou seja, o trabalho depende da variação de volume. E se for uma transformação isocórica? O que é uma transformação isocórica? É aquela transformação em que o volume não muda, permanece constante. Nós temos um volume constante. Transformação isocórica, ela pode ser chamada de isovolumétrica ou também de isométrica. Numa transformação isométrica, não temos trabalho, porque não há a variação de volume. O volume permanece constante. Usando aqui a equação dos gases, nós temos que P1, V1 por T1 igual a P2, V2 por T2. Essa é a equação dos gases. Essa equação a gente pode usar para um gás ideal. A gente tem aqui variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura. Como essa expressão aqui, como pressão, volume e temperatura devem manter deve ser constante, essa expressão. Então, a gente pode escrever que P, V por T sempre vai ser igual a uma constante, que a gente vai chamar de NR, onde R vai ser a constante de Raymond e N vai ser o número de mols. Percebam que eu tenho o meu T, que é a temperatura, dividindo, inverso da divisão, multiplicação. Então, eu posso pegar esse T e passar multiplicando de tal forma que PV vai ser igual a NRT. Pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols do gás vezes a constante de Raymond vezes a temperatura. Percebam que o trabalho é P delta V, quem vai variar é delta V, então eu posso escrever como sendo NR delta T, já que NR são constantes. Olhando aqui para esse gráfico de PV, eu tenho aqui uma transformação que ela é isobárica. Na transformação isobárica, a pressão permanece constante, ela é constante aqui, ó. A pressão não muda, mas eu tenho uma variação de volume. Quando eu olho para a área embaixo dessa reta, eu posso calcular aqui a área de um retângulo. Como que a gente calcula a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. A minha base é esse tamanho aqui, que é a variação de volume, ΔV, e a minha altura é o tamanho, é o tanto de pressão que a gente tem aqui. Então, vai ser P. ΔVP ou P ΔV é a mesma coisa? Isso não muda? Isso é o trabalho que a gente está calculando. Então, nós temos que a área, quando nós temos o gráfico, vai ser numericamente o trabalho realizado ou recebido.
Nós temos que quando o trabalho é positivo, o gás sofre uma expansão. Então, nesse caso aqui, se o trabalho é positivo, nós temos que a variação de volume é positiva, lembrando que ΔV é V final menos V inicial. Se W é positivo, então ΔV é positivo, isso implica que o volume final é maior que o volume inicial. Então, o gás sofre expansão. Se o trabalho for igual a zero, então a variação de volume é zero, porque ele depende da variação de volume. Se não tem variação de volume, a transformação é isovolumétrica. Isovolumétrica. Transformação isovolumétrica ou isocórica. Se o trabalho for menor que zero, o gás sofre compreensão. Para o trabalho maior que zero, o gás realiza trabalho no meio. O gás realiza trabalho. Quando o trabalho é menor que zero, isso indica que o gás está sendo comprimido e, nesse caso, o meio realiza trabalho sobre o gás. Então, trabalho maior que zero, o gás realiza trabalho, ele está expandindo. Trabalho igual a zero, não tem variação de volume, então a gente tem uma transformação que ela é isocórica ou isovolumétrica. Para o trabalho menor que zero, a gente tem que o gás está sendo comprimido, ele sofre compressão, e então o meio realiza trabalho sobre o gás. Isso aqui é importante, pessoal, vocês devem anotar isso aqui e guardar com muito amor e carinho, porque isso sempre cai, sempre aparece aí nas provas do PISME. Nós temos energia interna do gás. O que seria energia interna? Energia interna vai ser como é a variação de posição das moléculas. Então, a gente tem ali uma molécula que está variando muito rápido, muito devagar. Isso quem vai me fornecer é a energia interna da molécula. Isso aqui eu peguei uma molécula monoatômica. Para uma molécula monoatômica, nós temos que U, que é a energia interna, pode ser calculada como sendo 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, R é a constante de Raymond e T é a temperatura da molécula. Então quando a gente faz a variação da energia interna, variação é delta, então a gente vai fazer ΔU, isso aqui vai ser igual ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Mas, Rodrigo, por que apareceu ΔT aqui? Porque o meu N, que é o número de mols do gás, é constante. R é a constante de Raymond, não muda. Então, quando a gente faz a variação, quando a gente varia o ΔU, quem pode variar à direita da igualdade é o ΔT. Então, se eu tenho que U igual a 3 meios de nRT, então ΔU vai ser 3 meios de NR ΔT. É isso aí, muito bem. Essa aqui é a variação da energia interna. E percebam que a variação da energia interna depende diretamente da variação de temperatura. Então, para que haja variação de energia interna do sistema, deve ocorrer a variação de temperatura. Então como que a gente vai analisar o sinal desse cara? Vamos ver. Quando o ΔU é maior que zero, vamos escrever aqui o ΔT. O ΔT é o T final menos o T inicial. Isso quer dizer que se o ΔU for maior que zero, o meu T final é maior que o T inicial. Então isso significa dizer que a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Então, nesse caso, aumenta a energia interna do sistema. Se aumenta a energia interna do sistema, o gás foi aquecido. Isso aqui a gente vê que a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Nós temos o caso em que o ΔU é igual a zero. Quando que ΔU vai ser igual a zero? Quando a gente não tem variação de temperatura, ΔT igual a zero. Quando a temperatura permanece constante, essa transformação tem um nome. Essa transformação é a transformação isotérmica. Iso de mesmo, igual, térmica de temperatura, então ele vai ter a mesma temperatura. Se a gente tem uma transformação isotérmica, a variação da energia interna vai ser igual a zero, porque não tem variação de temperatura. E a gente vai falar que essa transformação também é uma transformação cíclica.
Por quê? Se eu tenho gráfico, o gráfico é uma figura fechada, nessa figura fechada a gente fala que é um ciclo fechado. Em todo ciclo fechado, a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque a temperatura final vai ser igual à temperatura inicial. Eu vou sair de um estado, se eu tenho o gráfico P, V, eu saio do estado A, eu posso fazer um ciclo fechado desse tipo aqui e retornar ao estado A. A minha temperatura no ponto A vai ser a mesma na ida e na volta. Então, eu tenho que a temperatura final é igual à inicial, aí a gente tem uma transformação cíclica. Aqui a temperatura vai ser constante. Nós temos também a variação da energia interna menor que zero. Quando que a variação da energia interna vai ser menor que zero, aluno atento? Quando o meu T final for menor que o meu T inicial. A gente tem aqui uma subtração. Se meu T final for menor que o T inicial, esse meu ΔT aqui vai ser um valor menor que zero. Isso implica que, como o ΔU depende da variação de temperatura, a minha variação de energia interna vai ser menor que zero. Nesse caso, diminui a energia interna do sistema, ou seja, o gás foi resfriado. Se a variação de temperatura for menor que zero, então isso implica que a variação da energia interna também será menor que zero. Daí nós temos uma diminuição da energia interna. O gás foi resfriado. Nós temos aqui a primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Nós podemos pensar o seguinte: uma máquina térmica, ela vai receber de uma fonte de calor uma quantidade de energia e essa energia ela vai transformar, ela vai converter essa energia em energia interna do sistema e ela vai usar essa energia também para realizar trabalho. Ou seja, o calor absorvido por uma máquina, ele vai ser convertido em energia interna, ele vai esquentar o sistema e vai realizar um trabalho, vai ter um trabalho mecânico. A gente pode pegar, por exemplo, uma máquina térmica desse tipo aqui, em que eu tenho aqui um êmbolo móvel, que eu tenho um gás, e aí eu coloco uma fonte de calor aqui embaixo, ó, energia, e aí esse cara aqui, esse êmbolo, ele está ligado aqui a uma roda que vai girando. Então, à medida em que eu forneço energia na forma de calor, o gás aqui ele vai se expandir, ele vai empurrar esse êmbolo para lá, que vai girar essa roda para frente, então vai ter um trabalho mecânico. Daí, quando esse êmbolo chega aqui na frente, eu vou ter uma perda de energia aqui, vai perder calor para o meio, comprimindo o gás, daí esse êmbolo ele vai retornar, então essa roda vai ficar girando. O calor que ele recebe, ele vai elevar a temperatura do sistema, então tem uma variação de energia interna, e ele vai converter também parte desse calor em trabalho. Então, da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Aqui nós temos que ficar atentos quanto ao sinal da quantidade de calor. Se Q for maior que zero, o gás está recebendo calor. Então eu cheguei aqui, coloquei uma chama, o gás está recebendo calor. Estou fornecendo energia para ele em forma de calor. Se Q for igual a zero, nesse caso aqui, o gás não troca calor com o meio. A gente tem aqui uma situação de um sistema isolado. O que seria um sistema isolado? Eu posso ter aqui a ideia de um calorímetro. Posso colocar, por exemplo, dentro de um calorímetro, água quente e gelo e fechar o calorímetro de tal forma que vai ocorrer mudança de temperatura do sistema, mas o sistema não vai trocar calor com o meio, que é um sistema isolado. Então, a gente tem que tomar cuidado que esse Q igual a zero não quer dizer que a temperatura do sistema permanece constante. Esse Q igual a zero significa dizer que o sistema não troca calor com o meio. Um calorímetro é um meio de isolar o teu sistema, como por exemplo a garrafa térmica. Você ferve a água, passa o café, coloca na garrafa térmica e fecha. Garrafa térmica ela vai funcionar como um calorímetro, ela vai conservar a temperatura do café. Nesse caso, quando Q for igual a zero, nós temos uma transformação adiabática e aqui ó, ele não troca calor com o meio. É um sistema
isolado. Quando Q for menor que zero, o gás está cedendo calor. Temos, então, uma transformação isovolumétrica. Para a transformação isovolumétrica, relembrando aqui, o trabalho é igual a zero, porque não tem variação de volume. Da primeira lei da termodinâmica, se o trabalho for igual a zero, a gente fica com a expressão Q igual a ΔU. Na transformação adiabática, o Q é igual a zero. Se o Q é igual a zero da primeira lei da termodinâmica, nós temos que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Da transformação isobárica, onde a pressão é constante, nós vamos usar aqui a primeira lei da termodinâmica completa, Q igual a ΔU mais W. Temos aqui o ciclo termodinâmico, que é o que eu disse, mencionei nos slides anteriores. Eu tenho um gás que ele sai do estado A, do estado A ele vai para o estado B, indo de B para C, C para D e voltando no estado A. A temperatura final vai ser igual à temperatura inicial, então a energia interna em um ciclo fechado vai ser igual a zero, porque não ocorre variação de temperatura. Então, se a gente tem um ciclo no sentido horário, que é um ciclo motor, o trabalho vai ser maior que zero, ou seja, o gás sofre expansão. Se a gente tiver um ciclo no sentido anti-horário, o nosso trabalho vai ser menor que zero, que é a função do refrigerador. Nós temos, então, que num ciclo fechado, como a variação de energia interna é zero, da primeira lei da termodinâmica, o Q do ciclo vai ser igual ao trabalho do ciclo. E a gente pode calcular o trabalho calculando a área da figura. Vamos então dar início ao estudo da ótica. Do estudo da ótica, vamos iniciar aqui com as leis da reflexão. Eu tenho aqui uma superfície refletora, que é um espelho. Desse espelho eu vou incidir um feixe de luz. Esse feixe de luz vai incidir no espelho e vai ser refletida. Eu tenho que pegar aqui uma reta de referência, que é a reta normal. A reta normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Eu vou usar essa reta como referência de posição da superfície. Percebam que, no raio incidente, ele vai gerar um ângulo I, que é o ângulo de incidência, com relação à normal. E o meu raio refletido também vai gerar um ângulo R com relação à normal. Lembrando que normal e a superfície devem gerar um ângulo de 90 graus, pois são perpendiculares. Daí nós temos aqui a primeira lei da reflexão. O raio incidente, a reta normal, que é imaginária, como referência para a minha superfície, e o raio refletido são coplanares. O que seria coplanares? Eles fazem parte de um mesmo plano. Então, feixe incidente, feixe refletido, normal e o espelho e o plano, eles fazem parte de um mesmo plano. Da segunda lei da reflexão, nós temos o seguinte, tem que tomar muito cuidado com essa lei. O ângulo de incidência, que é esse I, esse ângulo ele é tomado do feixe incidente até a normal. O exercício muitas das vezes vai te dar o ângulo de incidência, que é o ângulo do feixe, com o espelho. Você, então, tem que fazer 90 graus menos o ângulo que foi dado aqui, vamos chamar esse ângulo de alfa, para achar o ângulo de referência, que é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, ou seja, do feixe, do raio refletido, eles são iguais. Então, o meu ângulo I1 vai ser igual ao ângulo R pela segunda lei da reflexão. A gente tem que obedecer essas duas leis. Daí a gente consegue formar a imagem no espelho plano. Como que a gente forma a imagem? Eu tenho aqui um objeto. Esse objeto ele vai ter uma imagem aqui na frente. Tem um observador aqui, ó. Vou colocar um observador aqui. Esse observador vai ver o seguinte. Para eu fazer a imagem que esse observador vai ver, o que a gente vê é a imagem, não o objeto, olhando para o espelho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um prolongamento aqui do espelho e daí eu vou fazer a um ponto equidistante ao espelho ao objeto. Então, eu tenho o ponto, a distância do ponto ao espelho
E a distância do espelho, eu vou fazer um outro pontinho aqui embaixo, que ele vai ter a mesma distância, que eu vou chamar de ponto imagem. Esse ponto tem a mesma distância do espelho do que o objeto, então esse tem a mesma distância aqui, ó, D. Agora, para o nosso cérebro, a luz sempre caminha em linha reta. Então, o que o observador vai ver aqui é a luz que sai do objeto, caminha em linha reta e chega até os olhos do observador. Ah, mas a luz não vai atravessar o espelho. O espelho, ele vai refletir a luz. Muito bem. Ah, então isso aqui a gente tem o seguinte, ó, eu tenho uma reta normal. Daí, gerando o mesmo ângulo com a normal, eu tenho um feixe aqui que está saindo do objeto. Então, na verdade, o feixe real que sai do objeto é esse, reflete no espelho e vai para o meu observador. Tranquilos? Bom, então eu tenho aqui um objeto, tem dois espelhos perpendiculares, ou seja, um ângulo de 90 graus entre eles. Eu tenho aqui imagens sendo geradas por esses espelhos. Tem uma distância, vou chamar esse espelho aqui de espelho E1 e esse espelho aqui de espelho E2. Esse objeto está a uma distância D do meu espelho E1. A uma mesma distância, ele vai gerar a imagem desse objeto que eu vou chamar de 1. Com relação ao espelho E2, esse objeto ele vai gerar uma imagem a uma mesma distância aqui. Tenho a distância D2, ele vai gerar uma imagem E2 a uma mesma distância. Só que o meu espelho E1, ele vai perceber a imagem gerada pelo espelho E2, a imagem E2, e vai gerar uma nova imagem a uma mesma distância. Eu vou chamar essa distância de D3. E o meu espelho E2, ele também vai perceber a imagem gerada pelo espelho E1, a imagem I1. Ele vai perceber isso como objeto. Então, vai gerar uma imagem a uma mesma distância, eu vou chamar essa de D4, do espelho. Então, eu tenho aqui a imagem I1, imagem I2, imagem I3 e imagem I4. Nesse caso, a imagem I3 ela coincide com a imagem I4, ou seja, elas vão ser geradas no mesmo ponto. Ah, então eu tenho aqui a imagem I1, I2, I3 e I4. Nós podemos calcular um número de imagens usando a expressão n igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Esse alfa é o ângulo entre os espelhos. Posso colocar aqui os espelhos dispostos em ângulos diferentes. Bom, vamos fazer o teste aqui então. Nessa nossa situação, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, para a gente aqui, o alfa é igual a 90 graus. Se eu substituir na expressão de n, 360 dividido por 90, eu tenho aqui que essa divisão vai ser igual a 4. Daí eu tenho que n vai ser 4 menos 1. 4 menos 1 vai ser 3. Ou seja, quando os espelhos estiverem com um ângulo de 90 graus entre eles, eu vou ter 3 imagens. Ou seja, eu vou ter aí 1, I2 e a I3 com a I4, que são as mesmas imagens. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 imagens. Percebam o seguinte, se 360 por alfa for par, o objeto ele pode estar a qualquer posição. Eu posso colocar esse objeto aqui, posso colocar ele em qualquer região entre os espelhos. Se a divisão de 360 por alfa for ímpar, então isso quer dizer que o objeto ele deve estar equidistante aos espelhos. Ou seja, eu vou ter aqui uma reta imaginária em que o objeto vai estar apenas sobre essa reta. Então, eu tenho aqui uma restrição de onde eu vou colocar esse objeto. Tudo bem? Bom, vamos então ver espelhos esféricos. Eu tenho aqui uma calota esférica. Antes da gente falar da calota esférica, eu tenho uma esfera. Nessa esfera, eu vou passar, ela tem um raio R,
que é a distância de uma reta até qualquer ponto da superfície dessa esfera. Eu vou passar um plano nessa esfera, cortando ela. Esse plano ele não vai passar no centro, ele não vai passar no centro da esfera. Quando eu passo plano na esfera, isso aqui pode ser uma laranja, eu venho com uma faca e corto essa laranja, eu vou gerar uma figura que é desse tipo aqui, ó. Gerar essa figura aqui. Essa figura é uma calota esférica. O que é uma calota esférica? É quando a gente pega um plano, passa por uma esfera, não passando pelo centro dela, e aí a gente vai obter essa calota esférica. Essa esfera ela pode ser espelhada na parte de dentro e na parte de fora. Quando a parte espelhada é a parte interna, ou seja, eu olhar a parte de dentro, essa parte para mim é a parte espelhada, essa calota ela vai receber o nome de espelho côncavo. Então, se você olhar o espelho, ele tem essa barriguinha aqui virada para você, isso aqui é um espelho côncavo. Ah, e se a parte espelhada for a parte de fora, então essa calota ela vai receber o nome de espelho convexo. Então, se você olhar a parte de dentro espelhada, a barriguinha para você, você vai estar olhando um espelho côncavo. Se você vira e olha a parte de fora da esfera, ou seja, a parte de trás, isso aqui para a gente é um espelho convexo. Bom, aqui eu tenho os raios notáveis. Para a gente desenhar o espelho esférico, eu não vou ficar fazendo uma esfera. Basta eu colocar um espelho reto, um espelho plano, e aí eu vou fazer uma curvatura na ponta dele. Nesse caso aqui, olha só, eu fiz uma curvatura para dentro. E eu olhando na parte da esquerda para a direita, esse espelho para mim vai ser um espelho côncavo. Eu tenho aqui um eixo principal. Esse eixo principal eu vou colocar 3 pontos perceptíveis. Eu tenho que destacar 3 pontos principais, que são vértice, foco e o centro de curvatura. O vértice é aquele ponto em que ele coincide, ele faz parte do eixo principal e do espelho ao mesmo tempo. O centro de curvatura é a distância do espelho, ou seja, a distância do espelho ao centro dele, que vai ser o raio. O raio é o centro de curvatura do espelho. E se eu pegar esse raio e dividir por 2, eu vou ter aqui uma distância média, eu vou ter um ponto lá no meio. Esse ponto é chamado de foco. Então, como que a gente calcula o foco? O foco vai ser o raio do espelho, ou o centro de curvatura, dividido por 2. Essa é a expressão para o foco. Então, voltando aqui, nós temos um espelho. Nesse caso, o espelho é côncavo. Eu tenho o eixo principal. Nesse eixo principal, vou colocar 3 pontos importantes, que é o vértice, foco e centro de curvatura. O vértice é aquele ponto que faz parte do eixo principal e do espelho ao mesmo tempo. Nós temos aí o centro de curvatura, que é o raio do espelho, e o foco, que é a metade do raio, ou seja, o foco sempre vai estar entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então, vamos ver os raios notáveis. Nós temos 4 raios notáveis, você não precisa fazer os 4 para gerar a imagem. Você vai ter que saber 2 raios notáveis para conseguir gerar uma imagem. O primeiro raio notável é o seguinte: sempre que eu tiver um feixe de luz que incide o espelho paralelo ao eixo principal, olha só, ele vem paralelo ao eixo principal, ele vai bater no espelho e vai ser refletido. Mas aonde que ele vai sair? Ele vai sair passando em qualquer lugar? Não. Sempre que ele vier paralelo e incidir o espelho, ele vai ter que sair passando pelo foco. Então, incidir o espelho incidir o espelho paralelo ao eixo principal, ele vai sair passando pelo foco. Esse é o primeiro raio notável, você tem que saber, você tem que desenhar. Pausa o vídeo e faça esse raio notável aí. Segundo raio notável, eu tenho um feixe de luz que sai do objeto. Ele incide o espelho passando
pelo foco. Se ele incide o espelho passando pelo foco, ele vai bater no espelho e vai ser refletido. Ah, mas ele vai ser refletido por onde? Para onde? Ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então, se ele incidir no espelho passando pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Então, ó, o primeiro, incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide passando no foco, sai paralelo ao eixo principal. Isso aqui é muito importante para você gerar imagem nesses espelhos e lentes. Terceiro raio notável. Eu tenho um feixe de luz que incide o espelho em cima do vértice. Pela segunda lei da reflexão, ó, eu tenho aqui um ângulo de incidência que eu vou chamar de I. Esse eixo principal pode ser a nossa normal, a nossa referência. Ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Vou chamar de R. Esse I é o ângulo de incidência, esse R é o ângulo refletido. E, pela segunda lei, o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R. Então, incide no espelho no vértice, ele vai ter que sair, voltar, gerando o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. Primeiro, incide no espelho paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. Incide no espelho passando pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Incide no vértice, ele vai voltar, gerando o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. E temos aqui o último raio notável, que é o quarto. Eu tenho aqui o eixo principal. Esbarro meu dedo. Eu tenho aqui o eixo principal. Aqui vai ser o vértice, o centro de curvatura e o foco. Então, se ele incidir o espelho passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar passando pelo centro de curvatura. Isso aqui é de qualquer ponto que ele vier, de qualquer distância? Sim. Se ele incidir o espelho em qualquer ponto aqui, passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar passando pelo centro de curvatura. Então, vamos lá. Primeiro raio notável. Incide o espelho paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. Segundo, incide passando pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Terceiro, incide no vértice, sai pelo vértice gerando o mesmo ângulo de incidência com relação ao eixo principal. E o quarto, incide o espelho passando no centro de curvatura, vai voltar passando pelo centro de curvatura. Aqui eu deixei um exercício para vocês tentarem fazer. Aqui, como eu disse, eu fiz os 4 raios notáveis para um espelho côncavo. Você vai fazer o seguinte, desenhe os raios notáveis para um espelho convexo. Esse é o exercício que eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer. Formação da imagem. Agora a gente vai pegar os raios notáveis e vamos gerar uma imagem. Vamos pegar aqui para o espelho convexo. Olha só, eu tenho aqui um espelho em que o foco e o centro de curvatura, eles vão estar na parte de trás do espelho. Por que eles vão estar na parte de trás do espelho? Porque aqui, se eu continuar esse espelho, a minha esfera, ela vai fechar na parte de trás. Então, o centro só pode estar aqui atrás, ó. E como o foco vai ser o raio dividido por 2, nós sabemos que o foco é o raio por 2. Então, se o centro de curvatura está atrás do espelho, o foco também estará atrás do espelho. Foco estará sempre entre centro de curvatura e o vértice. Olha só, eu tenho aqui um objeto, eu vou pegar 2 raios notáveis. O primeiro incide o espelho paralelo ao eixo principal, ele vai sair por onde? Muito bem. Ele vai sair passando pelo foco. Ah, Rodrigo, mas o foco está atrás do espelho. Não tem problema. Ele vai sair pegando essa reta aqui como referência. Então, ele vai sair para cá, ó. Então, vou chamar esse de feixe 1. Esse de 1' que é a imagem.
tá? 1 vai ser o feixe que sai do objeto, 1' é a imagem desse objeto. Eu vou pegar um raio desse objeto que incide o espelho no vértice, ele vai sair pelo vértice gerando o mesmo ângulo de incidência com relação ao normal. Então, ele sai aqui para baixo, ó. Então, esse aqui vai ser o meu raio 2, e a imagem dele, que é o feixe que bateu no espelho e voltou, eu vou chamar de 2'. Então, nesse caso, olha só, olhando aqui a parte esquerda do espelho, o meu 1' com o meu 2', eles vão encontrar? Não, olha só, o meu 1' está indo lá para cima e o meu 2', ele está vindo aqui para baixo, ó. Ah, mas como que a gente vai fazer o encontro desses dois feixes? Para ter formação de imagem, a gente tem que ter interseção dos feixes que voltam do espelho. Ah, então olha só o que a gente pode fazer. A gente pode fazer um prolongamento. Eu vou prolongar esse feixe para cá e eu vou prolonguei o meu 1' e eu vou prolongar o meu 2'. Vou prolongar o meu 2'. Ah, então olha só onde eles se interceptam. Como aqui o meu feixe, os meus feixes saem da ponta da seta, a ponta da seta da imagem está aqui. Então, a minha imagem vai ser gerada aqui, ó. Então, a gente pode classificar a imagem. Como que a gente pode classificar a imagem? Essa imagem é uma imagem virtual. Por que que é uma imagem virtual? Porque ela partiu do prolongamento. Se eu não tivesse que fazer um prolongamento para esses feixes refletidos se interceptarem, essa imagem seria real. Como a gente teve que fazer um prolongamento aqui, essa imagem a gente classifica como imagem virtual. A gente pode classificar a imagem como direita ou invertida. Nesse caso, como a imagem está em pezinha, essa imagem é uma imagem direita. Então, essa imagem é uma imagem virtual, porque a gente teve que fazer o prolongamento. É uma imagem direita, porque é uma imagem em pé. E essa imagem, percebam que ela é menor que o tamanho do objeto. Então, essa imagem ela vai ser virtual, direita e menor. Eu fiz esse caso aqui primeiro porque o espelho convexo ele só vai gerar um tipo de imagem. Não importa a posição ou a distância do objeto ao espelho. Ele sempre vai ter essa configuração aqui, ó. A imagem vai ser virtual, direita e menor. Uma vantagem da gente usar esse espelho é que ele vai ampliar o meu campo visual, mas ele vai reduzir o tamanho dos objetos. Então, isso aqui, a vantagem dele é que ele amplia a minha visão, eu vou ter uma visão mais ampla, né? Uma visão melhor, mas a desvantagem é que eu vou perder a noção de perto ou longe. Ele vai reduzir o tamanho do objeto. Vamos ver, então, formação de imagem para espelhos côncavos. Tenho aqui o primeiro caso, eu vou pegar o objeto, no primeiro caso, atrás do centro de curvatura. Para eu gerar a imagem, eu vou pegar dois raios notáveis, então vou pegar o raio 1, que incide paralelo ao eixo principal, volta passando pelo foco, muito bem, ó, então ele volta para cá. Esse vai ser o meu 1', que é da imagem. Segundo raio, posso pegar qualquer um, tá? Peguei esses dois aqui por preferência. O segundo feixe, ele incide o espelho passando pelo foco, ele vai ter que voltar, muito bem, paralelo ao eixo principal. Esse é o meu 2'. Ah, então incide paralelo, sai passando pelo foco, incide no foco, sai passando paralelo ao eixo principal. A gente tem aqui o eixo principal, né? Ah, entendi. Eu posso observar que dos meus feixes 1' e 2', eles já têm uma interseção aqui, ó. Eles já se interceptam. Preciso fazer prolongamento? Não. Ah, então que tipo de imagem é essa? Como a gente não fez o prolongamento, essa imagem é uma imagem real. Ah, e esse objeto? Essa imagem é uma imagem direita ou invertida? Ah, muito bem. Essa imagem é uma imagem
invertida, de cabeça para baixo. Esse objeto, ele é menor, maior ou igual ao meu objeto? Essa imagem aqui, ela vai ser menor que o tamanho do objeto. Essa imagem, ela vai ser menor que o tamanho do objeto. Então, a gente pode fazer essa classificação. A imagem é real, invertida e menor. Segundo caso, vou colocar o meu objeto em cima do centro de curvatura. E vou pegar os dois raios notáveis que a gente viu que é mais tranquilo, né? Que é o que incide paralelo, sai passando pelo foco, incide no foco, volta paralelo. Olha só, incide paralelo ao eixo principal, 1, sai passando pelo foco, então esse é o meu 1'. Incide passando pelo foco, que é 2, volta paralelo ao eixo principal. Ah, entendi. Esse é o 2'. Aqui é 2. Ah, então eu preciso fazer prolongamento para a interseção dos feixes que voltam do espelho? Não, muito bem. Ah, se eu não faço prolongamento, que tipo de imagem que é essa? Muito bem, essa imagem é uma imagem real. Então, já consegui classificar a imagem quanto real ou virtual. Essa imagem é uma imagem real. Por quê? Não fiz prolongamento. Essa imagem é uma imagem direita ou invertida? Ah, essa imagem é uma imagem invertida. Está aqui, ó, uma imagem gerada aqui embaixo. Uma imagem invertida. Essa imagem, ela é maior, menor ou igual ao tamanho do objeto? Essa imagem, quando eu tiver o objeto em cima do centro de curvatura, ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Então, ela vai ser igual. Terceiro caso. Vou fazer agora o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vou fazer aqui o feixe 1, que é o famoso feixe que incide paralelo ao eixo principal. Ele vai ter que voltar passando pelo foco. Então, esse é o meu 1'. Incide no foco. Para onde que esse feixe vai ser refletido? Esse feixe vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então, esse é o meu 2'. Ó, se eu observar os feixes que voltam, que são refletidos, eles se interceptam aqui, ó. Preciso fazer prolongamento? Não. Ah, então a gente já sabe que essa imagem é uma imagem real. A gente não faz prolongamento. Essa imagem é uma imagem direita ou invertida? Ah, muito bem, essa imagem é uma imagem invertida. Ela é menor, maior ou igual ao tamanho do objeto? A gente consegue observar aqui que a imagem vai ser maior que o tamanho do objeto. Então, sempre que o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, ele vai ter essa classificação aqui, ó, real, invertida e maior. O quarto caso, nós vamos ter que o objeto em cima do foco, no quarto caso eu vou colocar o objeto em cima do foco, e eu vou fazer aqui os feixes notáveis, os raios notáveis. Vou pegar o famoso raio que incide paralelo ao eixo principal, esse aqui vai ser o meu raio 1, ele vai voltar passando pelo foco. Esse é o meu 1'. Se um feixe incide em cima do vértice, ele vai ser refletido pela segunda lei da reflexão, gerando o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. Ah, então ele vai ser refletido aqui para baixo. Pensa aqui comigo, ó, eu tenho aqui o raio 2 e esse é o refletido, então esse vai ser o 2'. 1' e o 2', eles vão se interceptar aqui embaixo? Não. Por quê? Esses raios, eles são paralelos. Ah, muito bem, então a gente tem que fazer prolongamento, né? Vamos fazer? Bora lá. Tenho aqui prolongamento, meu 1' e o prolongamento do meu 2'. Mas esses prolongamentos também eles são paralelos. Então, esses raios refletidos, eles não vão ter interseção. Ah, se não tem interseção, não tem formação de imagem. Então, a gente classifica essa imagem como imagem própria. Não tem formação de imagem. Tudo bem?
No último caso, que é o quinto caso, eu vou colocar o meu objeto entre o foco e o vértice. Tenho aqui o espelho, meu objeto está aqui, ó, entre o foco e o vértice. Nesse caso, eu vou pegar, ó, o raio 1, que incide paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. Então, esse aqui é o meu 1'. Eu vou pegar o que incide no espelho em cima do vértice, pela segunda lei da reflexão, ele vai sair, ele vai voltar, gerando o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. Então aqui, olha só, incide paralelo, sai passando pelo foco, incide no vértice, vai sair gerando o mesmo ângulo com relação ao eixo principal. Percebam que, se eu observar os feixes refletidos, esse aqui é o 2' e esse aqui é 1', eles estão se distanciando. Eu tenho uma abertura, uma divergência. Nesse caso aqui, para eu ter a interseção dos feixes refletidos, o que eu devo fazer? O prolongamento. Então, eu vou pegar o feixe 1', fazer o prolongamento aqui. O meu feixe 2', vou fazer o prolongamento aqui. Então, justamente nesse ponto, nós vamos ter a interseção dos feixes refletidos. Eu tive que fazer prolongamento, a minha imagem foi gerada aqui, ó. Agora, essa aqui é a minha imagem. Fiz o prolongamento, então essa imagem, eu sei que, como eu tive que fazer prolongamento, não é uma imagem real, e sim uma imagem virtual. Essa imagem é uma imagem direita ou invertida? Essa imagem é uma imagem direita. Ela é menor, maior ou igual ao tamanho do objeto? Essa imagem ela vai ser maior tamanho do objeto. Então, para o quinto caso, o objeto entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem virtual direita e maior. Eu posso fazer um estudo analítico, que é a equação de Gauss, da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu objeto, que é essa seta verde. Esse objeto está a uma certa distância que eu vou chamar de P do espelho. Daí, eu tenho uma imagem sendo gerada aqui embaixo, que é a imagem I, e essa imagem ela está a uma certa distância que eu vou chamar de P' do espelho. Eu tenho o centro de curvatura, que é o raio do espelho. A gente sabe que o foco é a metade do raio, então a gente pode relacionar foco, distância do objeto ao espelho, distância à imagem ao espelho, da seguinte forma. 1 sobre F, 1 sobre o foco, vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Essa equação aqui é a equação de Gauss. A gente pode chamar também essa distância do objeto ao espelho de dO, a distância da imagem ao espelho de DI. A gente pode escrever essa equação dessa forma aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre dO mais 1 sobre DI. Isso aqui é preferências, tá? Vocês podem escrever DO, DI ou P e P'. P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. Lembrando que o foco é a metade do raio, ou seja, é R por 2. Então, essa é a equação de Gauss. Nós temos aqui lentes que vai ter a mesma aplicabilidade do espelho. Só que lente ela vai usar um conceito diferente. Quando nós vemos espelhos, o espelho, a luz vai incidir e vai ser refletida. Numa lente, a luz ela vai incidir, ela não vai ser refletida, e sim ela vai ser refratada. Então, eu tenho aqui uma lente. Essa lente ela vai ter um foco, eu vou chamar de foco I e foco O. Foco O principal, foco I antiprincipal. E eu tenho aqui um ponto O, que é o centro principal, e o antiprincipal. Vou colocar um objeto a uma certa distância da lente e eu vou pegar os mesmos raios notáveis.
incide paralelo, sai passando pelo foco, então tá aqui. Só que como a lente ela vai refratar o feixe de luz, ou seja, vai atravessar, ele não vai voltar passando por esse foco aqui. Ele vai tomar essa reta aqui como referência. Então, o meu feixe 1, ele vai ser refratado para cima. Vou pegar um feixe 2, que incide no espelho, passando pelo vértice, e ele não vai sofrer desvio, tá? Sempre que um feixe incidir uma lente passando pelo vértice, ele não sofre desvio. Percebam que aqui nós temos uma lente que ela é do tipo divergente. Ela vai divergir, espalhar os feixes de luz. Nesse caso, a interseção dos feixes é feita nesse ponto. Percebam que é necessário que se faça o prolongamento para que haja interseção dos feixes refratados. Como houve o prolongamento, essa imagem é uma imagem virtual. Essa imagem ela é uma imagem direita, ou seja, ela é em pé. E essa imagem ela vai ser menor que o tamanho do objeto. Então, para uma lente divergente, a gente vai ter um único caso. A gente vai ter uma lente aqui representada dessa forma. Aqui, essa lente ela é chamada também de lente de bordas grossas. Ela vai ser uma lente divergente, vai espalhar os feixes de luz e ela vai ter um caso apenas. Caso único. A imagem vai ser virtual, direita e menor. Para a lente convergente, nós temos aí 5 casos. Essas lentes, elas são chamadas de lentes de bordas finas. Essas lentes, elas vão gerar 5 casos. Primeiro caso, eu tenho o meu objeto antes do ponto principal, antes do meu eixo principal aqui, centro principal. Pegando um feixe que ele incide a lente paralelo ao eixo principal, ele vai ser refratado passando pelo foco. Então, esse é o meu 1'. Incidindo a lente no vértice, não vai sofrer desvio. Então, aqui eu tenho o meu 2 e o meu 2'. Esses feixes, eles se interceptam nesse ponto aqui. Não foi necessário realizar o prolongamento. Então, essa imagem gerada por essa lente vai ser uma imagem real. Essa imagem é uma imagem invertida e essa imagem vai ser menor que o tamanho do objeto. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma imagem que é real, invertida e menor que o tamanho do objeto. No segundo caso, nós temos aqui o objeto em cima do ponto antiprincipal. Eu vou pegar um feixe, ele é paralelo ao eixo principal, vai passar na lente, né? Vai incidir e vai ser refratado passando pelo foco. Então, esse é meu 1'. Eu vou pegar um feixe que ele incide a lente no vértice e ele vai ser refratado sem gerar desvio. Então, esse é o meu 2'. Esses feixes, eles se interceptam nesse ponto, não foi necessário fazer o prolongamento. Então, essa imagem é uma imagem real. Essa imagem é uma imagem direita ou invertida? Muito bem, essa imagem é uma imagem invertida. Ela é real, ela é igual, menor ou maior que o tamanho do objeto. Essa imagem ela vai ter o mesmo tamanho do objeto, ou seja, é uma imagem de mesmo tamanho do objeto. Se eu tiver o objeto em cima do ponto antiprincipal, essa imagem ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Terceiro caso, o meu objeto ele vai estar entre o ponto antiprincipal e o foco. Nesse caso aqui, eu vou pegar o feixe que incide paralelo, sai, é refratado passando pelo foco, então esse é meu 1', esse é 1 e esse aqui é 1'. Ele incide a lente no vértice
ele vai ser refratado sem sofrer desvio. Então, ele vem para cá, ó. Esse é meu 2'. Não é necessário que se faça o prolongamento, esses feixes se cruzam, eles se interceptam nesse ponto. Então, essa imagem é uma imagem real. A imagem é uma imagem invertida, e essa imagem ela vai ser maior que o tamanho do objeto. Então, a imagem é real, invertida e maior que o tamanho do objeto. No quarto caso, nós temos aqui o objeto em cima do foco. Vou pegar aqui o feixe que incide paralelo ao eixo principal, chamar esse de 1. Ele vai ser refratado passando pelo foco. Então, esse é o meu 1'. Eu vou pegar um feixe que incide no vértice. Gente, vocês podem pegar esses mesmos feixes, tá? Isso aqui acontece para qualquer feixe de luz que eu pegue como referência. Pegar um feixe que incide a lente em cima do vértice, ele vai ser refletido, ele vai ser refratado sem que haja desvio do feixe. Nesse caso, se eu fizer aqui uma observação, se eu observar esses 2 feixes, eles são paralelos, então não ocorre interseção desse lado da lente. Então eu posso fazer aqui um prolongamento. Mas esse prolongamento, eles vão ser também paralelos. Então, aqui não vai ter formação de imagem, e a gente classifica, então, essa imagem como uma imagem imprópria. O quinto e último caso, eu vou ter o meu objeto entre o foco e o vértice da lente. Vou pegar o feixe que incide no paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco, então está aqui. Esse é o meu feixe 1, esse é o 1', vai ser refratado passando pelo foco. E o que incide no vértice, ele vai ser refratado sem sofrer desvio. Então, está aqui o meu 2'. Se eu observar aqui, esses feixes refratados, eles se divergem, não tem nenhum ponto em comum aqui, eles não vão se interceptar. Eu tenho que fazer o prolongamento para que haja a interseção. Então, eu faço aqui o prolongamento, a interseção é esse ponto aqui, então eu tenho uma imagem sendo gerada atrás do meu objeto. Foi feita prolongamento? Sim, então essa imagem é uma imagem virtual. A imagem, ela é uma imagem direita, não é uma imagem invertida, está aqui, direita. E essa imagem ela vai ser maior que o tamanho do objeto. Então, tem a imagem virtual, direita e maior que o tamanho do objeto. Só uma coisa, pessoal. Fazendo uma observação aqui, toda imagem virtual ela vai ser direita e toda imagem real ela vai ser invertida. Eu acho. Agora eu vou começar os exercícios. Tem tempo? Beleza. Tá. Bom, então vamos fazer aqui 2 exercícios para a gente fixar o assunto. O primeiro exercício é o seguinte. A luz de um feixe paralelo de um objeto distante atinge um grande espelho de raio de curvatura R igual a 5 metros de um poderoso telescópio, como mostra a figura. Então, aqui a gente tem a figura. Após atingir o grande espelho, a luz é refletida por um pequeno espelho, também esférico e não plano, como parece. Então, a gente tem aqui o espelho pequeno, esse espelho é esférico e não plano, que está a 2 metros do grande. Sabendo que a luz é focalizada no vértice do grande espelho esférico, faça o que se pede nos itens seguintes. Então, aqui a gente tem a luz que incide no espelho grande, ela vai ser refletida no espelho pequeno, no caso aqui ela incide paralelo, sai passando pelo foco, mas a gente tem um objeto, um espelho aqui que vai refletir esse feixe refletido pelo espelho grande e vai incidir, ela vai ser refletida aqui no vértice desse espelho grande. O objeto, item A, o objeto no ponto F
Para o pequeno espelho, é real ou virtual? Justifique sua resposta. Pois bem, para o pequeno espelho, nós temos aqui o objeto no ponto F. Nesse caso, como nós tivemos que fazer o prolongamento do pequeno espelho até esse ponto F, esse objeto vai ser um objeto virtual. Então, a gente pode responder da seguinte forma: para o pequeno espelho, o objeto em F é virtual, pois foi feito o prolongamento. Como a gente teve que fazer o prolongamento, nesse caso o objeto ele vai ser virtual. B. Calcule o raio de curvatura R do pequeno espelho. Como esse objeto é um objeto virtual, nós temos que a distância do objeto ao espelho ela vai ser negativa, que é uma distância de menos 0,5 metros. Então, para eu calcular o raio de curvatura do espelho pequeno, eu posso usar aqui a equação de Gauss. A distância da imagem espelho pelinha é de 2 metros, então a gente vai calcular o foco do espelho pequeno. Como que a gente vai calcular esse foco? A gente pode usar a equação de Gauss, que é 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo os valores, nós temos 1 sobre F igual a 1 sobre P, que é menos 0,5, mais 1 sobre 2. A gente pode fazer aqui o produto pela soma no numerador. 1 sobre P vai ser igual a menos 0,5 vezes 2, 2 menos 0,5. Produto no denominador, soma no numerador. Nesse caso, 1 sobre F vai ser igual a 2 menos 0,5, 1,5, dividido por 2 vezes 0,5, que é menos 1. Nesse caso, 1 sobre o foco vai ser igual a menos 1,5. 1 sobre o foco vai ser igual a 1,5 dividido por menos 1. Nesse caso aqui, nós vamos ter que 1 sobre o foco vai ser igual a menos 1,5 dividido por 1, que é menos 1,5. Posso passar o foco multiplicando, então tenho menos 1,5 F igual a 1. Inverso da multiplicação, a divisão. Então, F vai ser igual a 1 sobre menos 1,5. Então, o foco vai ser igual a 0,667 metros. Só que ele não pediu o valor do foco. Ah, verdade. Ah, verdade. É menos. É menos. Então, o foco vai ser igual a menos 0,667 metros. Mas nosso objetivo aqui é calcular o raio do pequeno espelho e não o foco. Mas nós sabemos que o foco é o raio por 2, então o raio vai ser 2 vezes o foco. O raio vai ser 2 vezes menos 0,667. O raio vai ser igual a menos 1,3
metros aproximadamente. Então, esse é o raio do espelho pequeno. Item C. O pequeno espelho é côncavo ou convexo? Justifique sua resposta. Como R é menor que zero, logo, o espelho é convexo. Se o raio fosse maior que zero, o espelho seria um espelho côncavo. Bom, vamos fazer mais um exercício sobre termodinâmica. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo ABC, indicado no diagrama PV. Então, aqui eu tenho o diagrama PV e aqui a transformação do estado A para o estado C. Eu tenho aqui a pressão P e a pressão 2P, o volume V, 2V e 4V. Sendo T a temperatura absoluta do gás no estado A, qual a temperatura absoluta do estado C? Então, a gente tem que calcular a temperatura Tc, que é a temperatura nesse estado aqui. Eu tenho TA e eu tenho aqui Tb. A gente pode usar aqui a equação dos gases, que é P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Percebam que do estado A para o estado B, a pressão se mantém constante. Então, eu posso considerar que essa transformação é uma transformação isobárica, onde a pressão permanece constante, e eu vou cancelar, então, a P1 com a P2, e eu vou sobrar com os seguintes valores. VA sobre TA vai ser igual a VB sobre TB. Nesse caso, o VA vale V, o VB vale 2V, o meu TA eu vou deixar ele escrito como TA para eu calcular o TB em função do TA. Substituindo as informações, o VA vale V, o TA aqui embaixo, igual ao VB vale 2V, então tenho 2V sobre TB. Eu posso multiplicar cruzado, eu tenho aqui que VTB vai ser igual a 2VTA. Percebam que nós temos V dos dois lados da igualdade, nós podemos cortar esses caras, daí nós temos que TB vai ser o dobro de TA. TB igual a 2 vezes TA. Mas ele pede a temperatura no estado C. Percebam que do estado B para o estado C, nós temos aqui uma curva que é uma hipérbole unilateral. Ela é uma isoterma. Qual é a característica da isoterma? A isoterma, a temperatura é constante, ou seja, a temperatura no estado B é igual à temperatura no estado C. Daí a gente pode concluir que, como é uma isoterma, Tc vai ser igual a Tb, logo Tc é igual a 2 vezes o TA. Esse é o valor da temperatura no estado C. O item B. No processo ABC, o gás sofre expansão ou compressão? Justifique sua resposta. Bom, como do estado A para o estado C ocorre um aumento de volume, ele está aumentando o volume, o gás sofre uma expansão, ou seja, o gás realiza trabalho no meio. Então, vamos responder da seguinte forma. Como no processo AB, BC, ocorre um aumento de volume, logo, o gás sofre expansão.
Então, como ocorre o aumento de volume, o gás sofre uma expansão. Nesse processo ocorre a expansão, pois ocorre o aumento de volume, lembrando que o trabalho é igual a P ΔV. Se ocorre um aumento de volume, ΔV é maior que zero, o trabalho vai ser maior que zero, logo o gás realiza trabalho no meio. Bom, esse foi a revisão do PISM 2, revisional de física para o PISM 2. Espero que vocês tenham entendido, façam anotações, façam a prova do PISM com calma e vai dar tudo certo. Até a próxima. Valeu!